César Brito participa de audiência pública na Assembleia Legislativa. Valdetário dá dicas para advogados em início de carreira no curso preparatório para o exercício da advocacia. Veja também como foi o lançamento do livro Direito das Famílias. A OAB Ceará inaugura sala de apoio aos advogados em Bela Cruz e Itarema. TRE empossa 2 novos juízes da Corte. Conheça as vantagens do programa que vai modernizar a sua advocacia. As imagens que marcaram a semana você confere no quadro OAB em Foto. Tem ainda as dicas de concursos com inscrições abertas em todo o Brasil. Fique informado sobre as notícias do Judiciário e da Ordem dos Advogados do Brasil. No programa OAB na TV Mundo Jurídico. O ex-presidente nacional da OAB e atual presidente da Comissão Especial de Mobilização para a Reforma Política do Conselho Federal da Ordem, César Brito, participou no último dia 16 de outubro, em Fortaleza, da audiência pública que discutiu a proposta de formação de um comitê nacional em favor da libertação de 5 cubanos condenados nos Estados Unidos. Na audiência estavam presentes o ex-presidente do Conselho Federal, Sérgio Brito, a vice-presidente da Associação de Amizade Brasil-Cuba, Maria Eunice Bezerra, a deputada estadual Eliane Novaes, o presidente da OAB, Valdetário Monteiro, e as comissões de direitos humanos. Nós da OAB Ceará, apoiando a iniciativa do Conselho Federal da Ordem, entendemos que é importante discutir a questão dos 5 cubanos, não só pela libertação de 5 pessoas específicas, mas para revalidarmos, discutindo e ampliando essa discussão, o modo constitucional de vermos o nosso país. O Brasil é um Estado soberano e a soberania ela também se impõe na relação com os outros países. O Brasil acaba de ser invadido na internet, no sistema de e-mails, os nossos controles de informações sigilosas, com atestado mundial de que procede essa invasão dos Estados Unidos. E é preciso mostrar ao povo americano que a saudável convivência entre os povos diz respeito também à ampla defesa, ao contraditório, a princípios que, além de republicanos, são princípios do Estado Democrático de Direito. É importante para a advocacia, como formadora de opinião, levantar essas questões. É simbólico esse movimento da libertação dos 5 cubanos, mas é muito importante para reforçarmos a importância da real e salutar convivência entre os povos, respeitando os princípios de ampla defesa e do contraditório, sobre o ponto de vista da liberdade individual e também da liberdade de ir e vir. Nós não podemos entender um país com uma Constituição, com um formato de administração que não respeite os demais. Infelizmente, essa convivência com os Estados Unidos tem ficado cada vez mais difícil, porque o imperialismo deixa de enxergar uma convivência mais saudável, respeitando os direitos individuais de cada um dos países. A matéria-prima primeira da ordem é a defesa da pessoa humana. Essa é a nossa razão de existir, defender o outro, cuidar da liberdade do outro. Esse é o papel do advogado. E o outro não se resume à nossa própria fronteira, ao nosso próprio olhar, o olhar mais próximo. Nós temos que pensar até para a sobrevivência da humanidade e defender o todo. Enquanto o ser humano for vítima da injustiça, a advocacia tem que estar presente. E essa é uma causa que chama a atenção da Ordem dos Advogados do Brasil e de várias ordens do mundo. Tanto é que no julgamento internacional que fizemos, como observador, estava a União Internacional dos Advogados, os advogados da América Latina, dos advogados da África, os próprios advogados dos Estados Unidos da América, todos compreendendo de que é preciso respeitar algumas normas básicas da sociedade, como o devido processo legal, o processo justo e a não utilização do processo para uma vingança ideológica, para uma vingança pessoal. E é isso que está acontecendo nesse caso. Quando um cidadão precisa de determinado medicamento ou tratamento de saúde que não é concedido pelo SUS, ele pode procurar o judiciário? E até que ponto o Poder Judiciário pode interferir nas políticas públicas para efetivar o direito à saúde? Para conhecer essas e outras questões, nós recebemos agora em nosso estúdio a advogada e professora universitária, a doutora Denise Vasconcelos. Doutora Denise, é um prazer tê-la aqui conosco em nosso estúdio. Queria agradecer pelo convite e me colocar à disposição para sempre estar discutindo os assuntos jurídicos. Doutora Denise, o cidadão que não tenha acesso a determinado medicamento ou tratamento de saúde que não seja concedido pelo SUS, ele pode procurar o Poder Judiciário?
Bom, primeiramente, a título de contextualização do tema, eu acho interessante falar da questão que o direito fundamental à saúde ele está previsto na Constituição como um direito social e assim como outros direitos sociais, como a previdência social, direito ao trabalho, direito à seguridade social, todos esses trabalhos eles exigem do Estado programas para implementação desses direitos, como, por exemplo, no caso do direito à saúde, seriam necessárias políticas públicas como, por exemplo, construção de hospitais, ampliação de leitos de UTI, qualificação dos profissionais e também o fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde quando for o caso. Os direitos sociais, na realidade, exigem um fazer por parte do Estado. Sim, uma prestação positiva do agente estatal. Bom, nesse caso dos medicamentos, muitas vezes o cidadão se vê naquela situação em que ele não tem um medicamento ou aquele tratamento de saúde e ele não tem outra saída que não seja buscar no judiciário, que devido ao princípio da inafastabilidade do poder judicial, ele vai apreciar aquela demanda. A problemática surge quando o Poder Judiciário ele concede aquele medicamento, porque, por um lado, ele efetiva o direito social à saúde, mas, por outro lado, pode causar uma série de problemas, como, por exemplo, pode afetar o orçamento público, porque já existe aquela destinação, ele acaba obstruindo, relocando aqueles recursos que já estavam anteriormente destinados. Ele também pode comprometer toda a organização da administração pública, porque, em tese, os especialistas em saúde pública são secretarias de saúde, os ministérios de saúde, e não o juiz. Então, isso comprometeria, inclusive, o princípio da eficiência do serviço público. E o mais importante é a questão da Relação Nacional de Medicamentos, que é publicada pelo Ministério da Saúde. E essa lista ela contém todos os medicamentos que são essenciais para aquelas doenças mais comuns na população. E aqueles medicamentos que estão naquela lista são medicamentos que têm um menor custo, tanto de tratamento como de armazenamento, de planejamento, de controle. E esses medicamentos ele têm aquele valor terapêutico comprovado por evidências clínicas. E claro que o cidadão, se ele se vê numa situação de querer incluir ou modificar aquela lista, ele pode sim, por ações judiciais, demandar ao poder público. Só que nesses casos, o juiz ele vai ter que levar em consideração que sempre vai conceder medicamentos que têm uma eficácia comprovada, nunca medicamentos, por exemplo, alternativos ou experimentais. E também ele vai ter que primar pelo medicamento de menor custo, como, por exemplo, os genéricos, e primar também pela questão do medicamento ser produzido em território nacional ou ter fornecedores em território nacional. E, por fim, é interessante também saber que a mera alegação de que não existe aquele medicamento ou tratamento na lista do SUS, o STF já entendeu que, por si só, essa mera formalidade da inclusão prévia na lista do SUS não é suficiente para ser um empecilho para o fornecimento daquele medicamento, desde que, claro, haja uma necessidade, uma moléstia grave, enfim. Doutora Denise, de forma objetiva, o cidadão que queira efetivar o seu direito à saúde, de que forma deve proceder, de que forma deve agir? Ele deve demandar ao judiciário com ação individual, pleitando aquele medicamento, aquele fornecimento do tratamento de saúde, com base no direito fundamental à saúde, previsto no artigo 6º da Constituição. Doutora Denise, até que ponto o Poder Judiciário pode intervir nas políticas públicas definidas pelos poderes executivo e legislativo para efetivar o direito fundamental à saúde? Bom, essa questão é muito interessante porque, hoje em dia, muitos brasileiros não se sentem, de fato, representados pelos representantes do povo, que seriam o executivo e o legislativo. E muitos acham que o judiciário não poderia intervir nessas políticas públicas justamente por não terem sido eleitos pelo povo. Entretanto, eu acredito que, hoje em dia, com toda essa crise na democracia representativa, quando o judiciário intervém nas políticas públicas, ele acaba por trazer mais democracia para a sociedade. Então, eu acho que é muito interessante, nos casos em que o executivo e o legislativo eles se mostrarem relapsos, eles se mostrarem inertes, o judiciário poderia intervir para efetivar o direito social à saúde. Doutora Denise, há inclusive quem afirme que essa atitude por parte do judiciário, que chama-se de judicialização das políticas públicas, acabaria ferindo o princípio da separação dos poderes. Bom, essa questão do princípio da separação de poderes, que inclusive está previsto no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, como uma cláusula pétrea, esse princípio ele não é uma divisão absoluta de funções, como já foi estudado no decorrer da história, tanto por Aristóteles, Montesquieu, Locke. Essa questão hoje, na sociedade pós-moderna que nós vivemos, o que deve ocorrer é uma distribuição das funções estatais, porque o poder ele é uno, ele é indivisível.
Então, o que deve haver é uma integração entre os poderes para que eles ajam de forma harmônica e coordenados naquele sistema dos freios e contrapesos, chamado de check and balances. E com relação na prática das políticas públicas, o que deve ocorrer é o executivo e o legislativo, eles devem planejar, autorizar e executar as políticas públicas, e o judiciário vai fiscalizar essas políticas públicas quando o judiciário e o executivo, o legislativo e o executivo não se mostrarem aptos, se mostrarem inertes naquela situação. Então, o cidadão ele não vai ter outra saída que não seja procurar o judiciário, que vai ser uma espécie de guardião de promessas que estão ali na Constituição. Então, nesse caso específico das políticas públicas, não é uma sobreposição do judiciário em detrimento dos outros poderes, e sim uma sobreposição da Constituição. Doutora Denise, os direitos sociais, como dissemos aqui no início da entrevista, que exigem uma prestação de fazer, estariam sujeitos à reserva do possível no sentido daquilo que o indivíduo, de maneira racional, pode esperar da sociedade. Ou seja, justificaria a limitação do Estado em razão de suas condições socioeconômicas e estruturais? Bom, essa questão é muito interessante justamente porque o grande empecilho da realização dessas ações governamentais para a realização dos direitos sociais é porque não há direitos sem custos. Bom, é impossível o Estado ter condições financeiras para demandar todos os direitos sociais possíveis, porque as necessidades humanas elas tendem a ser infinitas, cada vez mais crescentes, e os recursos tendem a ser finitos, tendem a haver uma escassez de recursos. Claro. E essa escassez de recursos é um ponto muito interessante, porque quando houver a escassez de recursos, o Estado ele vai ter que redistribuir esses recursos, e aí vai poder ocorrer ainda decisões trágicas, que seria o fato de decisões disjuntivas que beneficiariam uns em detrimento dos outros. Por fim, essa questão da reserva do possível tem que ser acompanhada de perto pelo judiciário, porque em muitos casos o Estado ele alega não ter condições financeiras, por exemplo, para efetivar um direito social como a educação e a saúde, mas se você for analisar aquele orçamento, ele tem verbas altíssimas, por exemplo, destinada à publicidade ou à propaganda ou a obras meramente estéticas. Então, muitas vezes, essa alegação do Estado é descabida. Não é porque há uma impossibilidade estatal de efetivação daquele direito, e sim uma opção governamental de priorizar outras situações. É uma questão de prioridades. Sim. Doutora Denise, de acordo com o artigo 7º, inciso 4º da Constituição Federal, o mínimo existencial seria o conjunto de bens e utilidades básicas imprescindíveis para uma vida com dignidade, tais como a saúde, a moradia e a educação fundamental. Violar-se-ia, portanto, o mínimo existencial quando a omissão na concretização de direitos fundamentais inerentes à dignidade da pessoa humana? Bom, não há dúvida que o direito à saúde está intimamente ligado com a questão da dignidade da pessoa humana. A grande questão nessa conceituação do mínimo existencial é justamente porque o mínimo existencial não é um conceito objetivo, claro. Eu acho que a grande doutrina ainda busca essas respostas de um critério mais claro. Entretanto, no meu trabalho, eu sempre busco fazer uma comparação do direito à saúde respondendo a seguinte pergunta: se o Estado não fornecer aquela prestação positiva para aquele determinado cidadão, vai acarretar o comprometimento de bens essenciais, como, por exemplo, a vida, a integridade física e a dignidade da pessoa humana? Nesses casos, quando ocorrer essa violação, eu acredito sim que nasceria um direito subjetivo daquele indivíduo pleitar judicialmente. Doutora Denise, infelizmente nós estamos chegando ao final da entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação, parabenizando de antemão pelo trabalho que a senhora vem desenvolvendo e abre espaço para as suas considerações finais. Bom, a meu ver, o Poder Judiciário ele poderia intervir sim nas políticas públicas de saúde em casos bem delineados, que seriam os casos, por exemplo, em que há uma violação do mínimo existencial, em que o Estado tenha condições financeiras para isso e que também haja uma análise da razoabilidade daquela pretensão individual em face do Estado e da sociedade. E nesses casos que realmente o Judiciário analise se o Executivo e o Legislativo estão desenvolvendo políticas públicas e se essas políticas públicas estão atingindo os objetivos almejados, nesses casos o Judiciário ele poderia sim determinar que o ente público concretizasse o direito social à saúde. Claro que com base em argumentos de princípios, que do Orkin fala que se chama argumentos de princípios, que seria, por exemplo, o direito fundamental à saúde, e nunca em argumentos políticos. Por exemplo, se um indivíduo está demandando o judiciário em busca de
da ausência de vagas de internação em um hospital em determinada localidade. O judiciário ele vai poder determinar que aquele município efetiva o direito fundamental à saúde daquele cidadão, com base no argumento, por exemplo, do direito à saúde, mas ele não vai poder determinar que o município, por exemplo, construa mais leitos de UTI ou amplie as enfermarias ou transfira aquele indivíduo para outro hospital, porque isso caberia à discricionariedade da administração pública que, com sua conveniência e oportunidade, efetivaria da melhor forma. Que o judiciário poderia era determinar que em um certo espaço de tempo, aquele município, por exemplo, efetivasse aquele direito. Ivelise Maia. O curso preparatório para o exercício da advocacia teve continuidade no dia 16 de outubro no auditório da FESAC, com o módulo Noções Gerais da Advocacia, que teve como professor o presidente da OAB Ceará, Valdetário Andrade Monteiro. O curso é gratuito e destinado ao advogado que tenha ingressado na OAB há pelo menos 2 anos. Com o intuito de preparar os recém-ingressados na OAB, a Fundação oferece inúmeros cursos sobre as mais variadas áreas do direito. A Fundação Escola do Ceará constantemente vem lançando cursos nas diversas áreas, trabalho, penal, civil, mediação, buscando atender o que os alunos procuram. Em todos os cursos que nós oferecemos, lançamos uma avaliação para entender o que o aluno sente mais necessidade em termo acadêmico e buscamos atender o que eles anseiam. Há 25 edições, a FESAC realiza o curso preparatório sobre noções gerais da advocacia para os advogados em início de carreira. Esse é um curso com abordagem prática nas diversas áreas, penal, civil, ambiental, e em cada curso nós tentamos inovar abordando uma matéria diferente. Nós convidamos advogados mais experientes para que o jovem advogado tenha essa oportunidade de não só ter o contato com os advogados mais experientes, professores, como também que possam tirar suas dúvidas no dia a dia. É um curso com abordagem prática, gratuito, e quem tiver interesse pode participar mais de uma vez do curso. Basta procurar a FESAC. E vamos à palavra do presidente, com o advogado Valdetário Andrade Monteiro, presidente da OAB Ceará. Caros colegas advogados e advogadas, esta semana inauguramos mais 2 novas salas de apoio no interior do estado. A cidade de Itarema e a cidade de Bela Cruz estiveram prestigiadas pela advocacia, com a presença de diretores, conselheiros, enfim, da advocacia da região, para que possamos oferecer mais estruturas de apoio em todo o estado do Ceará. Já estão prontas na capital a sala da CPPL 4 e a sala do IPPO. Também é importante fortalecer o exercício da advocacia aonde o advogado precisa. Nesse momento também estamos inaugurando salas em mais cidades do interior e é preciso a sua contribuição. Cada sala é um ponto de apoio, uma nova estrutura para o exercício da advocacia. Contribua com esse trabalho, visite o site, veja cidades que ainda não têm salas de apoio para que possamos ir montando, inaugurando, enfim, valorizando o exercício da advocacia em todo o estado do Ceará. A Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, inaugurou na última sexta-feira a 113ª Sala de Apoio dos Advogados no município de Bela Cruz. A solenidade contou com a presença do presidente da instituição, Valdetário Andrade Monteiro, e do presidente da subseção da OAB Itapipoca, Eurian Teixeira. A sala encontra-se instalada no Fórum da Justiça Comum e faz uma homenagem in memoriam ao advogado José Mozart Araújo. O presidente da Ordem, Alencarina, disse que cada inauguração da sala de apoio é um momento de muita felicidade e que sua meta é implantar salas de apoio nos 184 municípios, garantindo que todas as cidades do Ceará tenham uma sala de apoio aos advogados. A seguir, FESAC promove encontro comemorativo em alusão aos 25 anos da Constituição Federal. E veja também como foi o lançamento do livro Direito das Famílias. A Fundação Escola Superior de Advocacia do Estado do Ceará, FESAC, promoverá no dia 31 de outubro o encontro comemorativo em alusão aos 25 anos da Constituição Federal. O evento será realizado na sede da FESAC e
e vai reunir professores para debater os fundamentos constitucionais, democracia e direito tributário. Para comemorar os 25 anos da Constituição, a FESAC vai promover um ciclo de debates e palestras. E para falar mais sobre isso, eu vou conversar agora com a coordenadora acadêmica da FESAC, Patrícia Marla. Patrícia, eu queria que você falasse agora quais serão os temas debatidos no encontro. Teremos 3 temas, todos eles de direito constitucional com foco em um ramo específico do direito. Inicialmente, teremos o palestrante Dr. Raimundo Bezerra Falcão, quem foi assessor da Assembleia Nacional Constituinte. Ele vai focar o ramo do direito econômico. Em segundo, teremos também outro grande jurista cearense, Dr. Djalma Pinto Martins, quem vai abordar a democracia participativa, o direito eleitoral. Em terceiro, teremos a doutora Renata Elaine Silva, quem vem direto de São Paulo, para abordar o direito tributário e a Constituição. Teremos, ao final, um coquetel para recepcionar todos os advogados. Então, Patrícia, eu queria agora que você convidasse os advogados para participar do encontro. A FESAC vai estar no seu auditório recebendo todos vocês advogados. Qualquer instrução nós teremos no nosso site www.fesac.org.br e também acrescento que será mais uma oportunidade para os advogados poderem fazer um curso e terem desconto na próxima anuidade da OAB. Obrigada, Patrícia. Voltamos ao estúdio. A violência urbana tem crescido de forma assustadora nas últimas décadas em todo o território nacional. Ela é parte do cotidiano das cidades brasileiras, fazendo com que o Brasil, em 2010, em pesquisa de 2013, tenha sido o país com o maior número de assassinatos em todo o mundo. E para falar sobre violência urbana e segurança pública, nós recebemos agora em nosso estúdio o presidente da OAB Ceará, Dr. Valdetário Andrade Monteiro, e o advogado especialista em direito penal e membro do Conselho Estadual de Segurança Pública, Dr. Leandro Vasques. Dr. Valdetário, é um prazer tê-lo aqui conosco novamente no estúdio. Prazer nosso, Hervelt. Comemorando 3 anos de programa OAB na TV Mundo Jurídico no ar, na certeza de que podemos contribuir sim com o debate jurídico, com o debate dos grandes temas do nosso Estado, do nosso país. Dr. Valdetário, na sua opinião, a que se deve esse crescimento exacerbado da violência nas grandes cidades nos últimos anos? Primeiro, nós tivemos aí um inchaço nas grandes cidades, Hervelt. Uma cidade como Fortaleza, na década de 90 para 2013, é um salto populacional nunca antes visto em nenhuma grande cidade do mundo. É uma peculiaridade do Brasil esse desenvolvimento, e um desenvolvimento que tira do meio rural e leva para o meio urbano. Nós temos uma região metropolitana com quase 3 milhões de habitantes. E isso com todas as mazelas acumuladas ao longo de décadas. Então, o problema do saneamento continua persistindo, o problema da mobilidade urbana, da falta de estrutura de saúde, e a segurança vem nesse contexto. Pessoas querendo trabalhar, o mercado de trabalho nem sempre oferece vagas para quem não tem a capacidade, quem não tem a qualificação necessária a ocupar essas vagas, e aí você tem uma massa de pessoas que estão fora do mercado de trabalho por falta de qualificação. Além disso, nós tangenciamos durante muito tempo o ensino público, a exemplo da cidade de Fortaleza, que durante vários anos retardou o início do período letivo, ao ponto de chegarmos a 2013 e ter que fazer um reenquadramento na sala de aula, nas escolas municipais de Fortaleza, para poder organizar e redirecionar um período letivo normal. E isso faz com que a segurança pública seja reflexo desse grande contexto de desordem. Nós não podemos entender segurança pública como só um problema de polícia, ou um problema de prisão ou de presídio. Nós temos que entender segurança pública como educação, como saúde, como qualidade de vida, como meios de sobrevivência digna, que às vezes a pessoa imagina que tendo o que comer, que tendo o que beber, que isso é dignidade. E não é dignidade, ainda mais no momento consumista que vivemos, num país capitalista, em que a televisão incentiva o melhor tênis, é o melhor computador, é o melhor celular, é a melhor infraestrutura de viver, e na realidade, quando o sujeito olha para a sua própria casa, ele não encontra nada disso. E isso é um fomento à violência. Além do que, é importante destacar, num programa como o OAB na TV, que nós vivemos uma crise de autoridade.
Nós não podemos confundir autoritarismo com autoridade. Mas, para quem é, sobremodo, do interior do Estado, que teve uma criação interiorana, sabe que a voz firme do pai, que o olhar firme da mãe, às vezes, pesa muito mais do que um castigo, do que uma repressão. Isso é autoridade, não se confundir com autoritarismo. Hoje, em muitos casos, a polícia civil e militar se vê refém de uma infraestrutura que não permite o exercício da autoridade. Nós precisamos resgatar isso e eu acredito que a OAB pode contribuir muito com esse debate. Doutor Leandro, qual é a sua percepção sobre essa questão da violência urbana? O Estado tem falhado no quesito de segurança pública? Bem, velho, primeiro, uma satisfação retornar aqui ao programa, um privilégio. Na verdade, a crise, né, da segurança pública não é característica do Estado do Ceará. Nós sabemos que esse cenário dantesco tem que ser espraiado, né, por todo o país. A violência tem assumido realmente contornos de epidemia social, né, vivenciamos em muitos estados, em muitas capitais, um cenário quase apocalíptico, não é? Tudo que o presidente Valdetário colocou procede, sem dúvida, há o aspecto sociológico dessa questão, mas existe também um aspecto, pontualmente falando, da segurança em si, na medida em que não existe uma política de Estado, não é, para, por exemplo, enfrentar a reincidência criminal, né? Nós temos políticas de governo, que é o que muito me preocupa, né? Às vezes os governos são passageiros, são efêmeros, mas a política de Estado é que tem que permanecer, ela tem que ter continuidade, né? Então hoje você tem um país como o Brasil, com a terceira população carcerária do planeta, né? São quase 500 mil presos, né, segregados no nosso território nacional, sem uma política de reinserção daqueles que um dia cumprem a pena ou são atingidos com alguma progressão de regime, uma metamorfose de regime, enfim. Então nós vivenciamos um ciclo vicioso da violência. O indivíduo que hoje está preso, depois de um certo tempo, ele estará em liberdade, ele resgata a liberdade dele. E sem alternativa, sem um agasalho do próprio Estado, ele sem alternativa retorna à marginalidade. Afora isso, a falta de estrutura, que é o que mais me preocupa. Pra você ter uma ideia, né, a falta de efetivo, né, de número de policiais é algo assustador, espantoso. Né? Com dados na ONU, por exemplo, né, para cada 250 habitantes na zona urbana, o ideal é que haja um policial. E para cada 500 habitantes na zona rural, também haja um policial. Ora, o estado do Ceará, nós temos menos de 15 mil policiais militares, menos. E o ideal seria que nós tivéssemos 35 mil policiais militares. Também é indisfarçável, é inegável que o atual governo, é preciso reconhecer, foi realmente o governo que mais contratou, tanto policiais militares como policiais civis. Mas mesmo assim, uma demanda ainda insuficiente. Para que você tenha uma ideia, hoje, dos quase 15 mil policiais militares, se nós considerarmos aqueles 10% que estão de férias, os que estão deslocados para outros poderes, legislativo, executivo, judiciário, os que estão em atividades burocráticas, os que estão em licença médica, se você considerar todo esse contingente, esses números, obviamente que são flutuantes, mas nós não chegamos a ter 6 mil policiais hoje nas ruas, efetivamente falando. E a Polícia Civil é outro drama, né? Outro drama grave, porque a Polícia Civil do Estado do Ceará ela foi atrofiando com o tempo. Então, na década de 80, por exemplo, os delegados de polícia, escrivães, inspetores, peritos, nós tínhamos em número dobrado. Né? Eram quase 6 mil policiais civis. Hoje, esse contingente não chega a 2.700, né? Apesar de todos os esforços do governo. Ou seja, há uma migração. Né? O indivíduo passa no concurso para delegado, depois de um tempo migra para o Ministério Público, para a magistratura, enfim. O escrivão, ele passa para outro concurso. Então, tem que haver uma política, primeiro, vencimental. De valorização do profissional de segurança pública, com melhores vencimentos. Claro. O soldo da Polícia Militar tem que ser corrigido, sem dúvida alguma, mas muito principalmente o contingente. Né? Porque o próprio secretário de Segurança Pública, o atual, né, que eu conheço de perto, né, foi controlador-geral, né, na atual gestão, é um homem de bem, um homem vocacionado para a polícia, né, um homem virtuoso, mas ele não é mágico, como ele próprio proclamou em muitas entrevistas. E realmente, né, você pode colocar até o secretário, o Beltrano, lá do Rio de Janeiro, se ele não tiver o efetivo mínimo razoável para um enfrentamento dessa crise, realmente vai ser quase impossível se contornar esse cenário. Doutor Valdetário, o senhor ressaltou aqui, falou que a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Ceará, pode contribuir muito para discutir esse tema. De que forma a entidade está se articulando para debater, para discutir esse importante tema com a sociedade e com o governo? Reveltin, no mês de novembro, a OAB realizará um grande evento no estado do Ceará, com a participação de autoridades
federais, estaduais e municipais de várias localidades do Brasil discutindo segurança pública. É algo interessante, a população que nos assiste há de perceber isso também, que a Receita Federal, por exemplo, divulgou há poucos dias que um helicóptero da Polícia Federal iria fazer o mapeamento das residências na região metropolitana de Fortaleza com o intuito de cobrar o tributo referente àqueles imóveis não declarados. É importante que a Receita Federal faça isso. Mas por que para o cidadão também não pode ter um trabalho conjunto de Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Exército, no combate à insegurança que vivemos? As pessoas foram se afastando das ruas, cada vez mais procurando murar as suas casas, colocar cerca elétrica, colocar arame farpado, câmeras, estruturas de segurança, aqueles com mais dinheiro, carros blindados, guaritas com vigias armados. Há regiões de Fortaleza, onde estão lá situadas as pessoas de maior poder aquisitivo, em que já utilizam, além de homens armados, cachorros fazendo a guarda das ruas. Isso é um regime de segregação. Não é por aí que nós resolveremos o problema. As pessoas vão se afastar, 500 mil presos já no país, e a solução não se apresenta. Então, a cobrança que a Ordem faz, e esse seminário terá o condão de apresentar propostas às autoridades, aos órgãos de segurança pública do nosso estado e do nosso país, é um trabalho conjunto. Se a Polícia Federal pode usar um helicóptero para identificar residências, para cobrar imposto, por que ela não pode usar esse mesmo helicóptero para identificar os focos de violência, desarmar esses focos de violência, que é uma lembrança que nós temos que ter permanentemente. As armas, revólveres, escopetas, metralhadoras, elas não nascem nas favelas, nos subúrbios. Elas vêm de indústrias estruturadas. Não se fabrica uma .40 no quintal de uma residência no Bom Jardim, na Aldeota ou em qualquer bairro de Fortaleza. Elas são fabricadas em fábricas estruturadas. E por que não se mapeia isso? Da onde vem? Como chegam até adolescentes, jovens? Isso tudo precisa ser melhor discutido e por técnicos. Eu acredito muito que a ciência jurídica possa dar uma grande contribuição à segurança. Um fato claro, nítido, indiscutível e inquestionável, Ervelt, é que ninguém aguenta mais. A população está refém das suas residências e essas residências já passam a ser invadidas. Um vigia está trabalhando, tentando manter o sustento da sua família para guardar um patrimônio de terceiro e é morto de forma vil, de forma covarde pelos bandidos, e a população se sente, todos nós, órfãos de uma estrutura de segurança que consiga chegar a tempo. E como disse, essa crise de autoridade nos preocupa e muito. Bandido tem que ter medo de polícia, não é polícia que tem que ter medo de bandido. Isso tem que ficar bem claro para o exercício da polícia, tanto judiciária, polícia civil, como da polícia ostensiva, polícia militar. O policial não tem que ter medo de tomar uma atitude em relação a determinada medida violenta, porque ele é treinado para isso. E a corporação tem que acolher o bom policial e punir as eventualidades, mas não punir por punir. Não punir aquele que tenta cumprir o seu dever. Eu acredito que esse seminário dá uma contribuição boa à discussão da segurança pública em nosso estado. Doutor Leandro, a imprensa local noticia hoje que presídios cearenses registram uma média de 13 celulares apreendidos por dia. Esse volume de apreensões revela um cenário de fragilidade na segurança dos centros de detenção do Estado? Não, isso é inegável, né? E infelizmente não é uma novidade. Né? Na verdade, nós percebemos sim que o sistema prisional é absolutamente vulnerável. Né? O ingresso de aparelhos celulares, obviamente, né? Não é preciso ser especialista para concluir que se trata, obviamente, de ações de corrupção, óbvio, porque os aparelhos eles não evaporam do lado de fora e aparecem do lado de dentro. Né? Então falta uma estrutura, obviamente, de concentração de esforços. Para que você tenha ideia, a licitação para o bloqueio de celulares, né, coisa de 3 anos atrás, foi suspensa, né, não se divulgou exatamente o porquê, mas em vários estados da federação, os bloqueadores de celulares têm dado, sim, uma resposta efetiva. Agora, existem pontos que precisam ser enfrentados e urgentemente. Esse sentimento, né, de pânico social, ele não deve se alastrar, né, como alguns nas redes sociais chegam até a fabricar episódios, né, para amplificar, para turbinar, né, o terrorismo social, esse terrorismo, né, da violência urbana. Mas é preciso também que o governo tenha consciência de que é preciso enfrentar alguns aspectos que são
topograficamente relevantes nessa questão, como, por exemplo, um concurso para tenente da Polícia Militar. Há mais de uma década não se faz um concurso para tenente da Polícia Militar, que é na rotina da segurança pública externa, ostensiva, é aquele que conduz, né, o grupamento. Então, é preciso concurso urgente para tenentes da Polícia Militar, é preciso readequar o contingente de efetivo, né, e rever alguns posicionamentos. Por exemplo, a Academia Estadual de Segurança Pública, ela aglutinou, né, a formação das polícias militar e civil. Né? Muitos especialistas discordam, acham que não foi uma ideia luminosa, não foi uma ideia interessante, como também o próprio Ronda do Quarteirão, que quando surge, novo fardamento, soldo diferenciado, gerou uma ciumeira interna, né, causou um mal-estar nos quartéis. Me parece agora que o atual secretário está buscando corrigir, né, esse cenário, tentando reenquadrar, realmente dar uma utilização mais racional ao Ronda. E, obviamente, que todos nós da sociedade, das instituições, como a OAB, que é uma trincheira cívica preocupada com esse drama social também, busca contribuir, colaborar, né, com a segurança pública. Não por acaso, com muita honra, tenho buscado representar a OAB no Conselho Estadual de Segurança Pública, que é um órgão fundado em 93, ressuscitado há pouco tempo, em 2003, pelo atual governo, e que, num grupamento eclético, composto por membros do Ministério Público, né, representantes da Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros, Defensoria Pública, Assembleia Legislativa, Câmara Municipal, busca deliberar propostas de política de segurança pública para colaborar com o próprio Estado, principalmente na construção, na edificação de uma política de segurança pública de Estado, e não uma política de segurança pública meramente de governo, que nós sabemos que é passageira, efêmera e não terá efeitos acumulativos para o futuro. Né? Doutor Valdetário, como o senhor avalia essa questão da facilitação da entrada de celulares nos presídios? A entrada de celulares em presídios tem permitido, inclusive, a comunicação entre integrantes do primeiro comando da capital, o PCC, segundo a investigação do próprio Ministério Público do Estado de São Paulo, divulgada este mês. Somente no Ceará, seriam 120 membros da facção criminosa. Velt, essa questão da utilização nos presídios de celulares, ela é dúbia e precisa ser melhor enfrentada. Eu tenho conversado com diversos especialistas na área e há uma alegativa não dita aí por parte da polícia de que parte das investigações partem também dos presídios através das escutas telefônicas com os presos. Então, eu acredito que já há tecnologia para impedir o funcionamento de celular nos presídios. Se você instalar equipamentos que impeçam o celular funcionar no presídio, já acabou com a entrada de celular em presídio. O celular só passa a ser uma mercadoria de altíssimo valor dentro do presídio porque ele funciona lá. Ora, se nós, os cidadãos comuns, não conseguem utilizar o celular fora do presídio, por que é que lá no presídio pega tão bem? Né? Numa cela isolada, com a quantidade de ferro e de concreto que poderia isolar o funcionamento, mas lá parece que funciona melhor do que aqui fora. Então, eu acredito que isso precisa ser melhor enfrentado. O governo do Estado do Ceará, nós vivemos hoje, sem sombra de dúvidas, sem falsos elogios, sem falsos arrudeios, uma revolução. São aeroportos sendo construídos em todo o Estado, o Porto do Pecém é a demonstração do desenvolvimento, do crescimento, cidades melhores. Se você for a Iguatu, Juazeiro, Sobral, as cidades têm se desenvolvido, o interior do Estado tem crescido, apesar de uma seca absurda, a maior seca da história. Com tudo isso, a gente tem conseguido crescer, tem conseguido evoluir. Mas no que pertinha à segurança, eu acredito que esse assunto precisa ser urgente e necessariamente melhor enfrentado. Porque a população tem se ressentido, não é mais a rede social proclamando algo que não existe, existe sim. Pra você ter uma ideia, Velt, antigamente, até 2011, nós recebíamos na Secretaria da OAB, em média por mês, 10, 12 registros de extravio das carteiras profissionais de advogado por furto ou roubo. Hoje chegamos a 30, 40 mês, ou seja, numa classe menor, de número definido, somos 20 mil exercendo, cerca de 30 mil inscritos, você já identifica um aumento considerável da violência. E é preciso enfrentar isso, sem medo, sem receio. Eu acredito que os números falam por si só e a Ordem tenta, com esse seminário, com a sua Comissão de Segurança Pública, que é presidida pelo advogado César Bertozzi, de redefinir esse quadro, mostrando propostas concretas para que governo do Estado e prefeituras em todo o Estado do Ceará, não só da capital, possam utilizar e utilizar bem como ideias novas para recompor a segurança em nosso
meio de vida. É importante mostrar para a população que a violência ela afeta hoje os grandes centros financeiros, como a Avenida Santos Dumont, que concentra ali os bancos, os grandes edifícios comerciais, como também alcança o Janguru Sul, em níveis maiores ou menores, mas todos hoje têm que se unir contra esse grande mal que já virou quase uma epidemia e vai gerando nas pessoas um receio, um medo muito maior. Doutor Valdetário, infelizmente nós estamos chegando ao final da entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação, faz votos de que a entidade alcance todos os seus objetivos através deste seminário e abre espaço para suas considerações finais. Só agradecer, Velde, e também mostrar para a população que esse seminário será feito no centro de eventos, aberto também ao público, para que as pessoas possam contribuir com seus depoimentos, com as suas ideias, visitando também o site da OAB, o www.oabce.org.br. Doutor Leandro, suas considerações finais. Bem, Velde, eu também faço votos de que esse conclave, esse evento bem conduzido pela OAB, tenha uma utilidade pública além do esperado, né, que o Estado se envolva no debate, né, as associações de vítimas, as corporações, a Polícia Militar, a Polícia Civil, enfim, até porque debates precisam ser travados, mas muito principalmente nesse evento se buscar soluções como, por exemplo, definitivamente se conseguirmos com que as delegacias de polícia fiquem abertas 24 horas em todas as suas sedes, e não as delegacias apenas polo. Né? Então, são discussões como essa que, sem dúvida alguma, poderão repercutir positivamente na mudança de cenário e principalmente, mais policiamento na rua, menos polícia burocrática e mais na rua, que é o que realmente o cidadão está precisando. Então, agradeço a participação e parabenizo por esse triênio vitorioso, né, exitoso da TV OAB Mundo Jurídico. Obrigado. Ivelise Maia. A Universidade de Fortaleza foi palco no último dia 15 do lançamento do livro Direito das Famílias por Juristas Brasileiras. O evento, que lotou o Teatro Celina Queiroz, homenageou as autoras Ana Carla Matos e Joiciane Bezerra de Menezes. O livro retrata o que há de mais contemporâneo no campo do direito familiar, tecendo os tramas das complexas relações familiares. O programa OAB na TV Mundo Jurídico traz para você as oportunidades de cursos oferecidos pela FESAC. Confira. Curso de Língua Espanhola, 14 de outubro a 14 de novembro, horário das 16h45 às 18h50. Você conhece o Plano de Previdência Complementar da OAB Ceará? A OAB Prev Ceará surgiu no anseio da Ordem dos Advogados do Brasil e da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará em oferecer um plano de previdência complementar desenvolvido exclusivamente para atender às necessidades dos advogados cearenses. A Previdência Complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. Nós, brasileiros, percebemos que é preciso pensar no futuro, fazer a economia hoje, pensando na qualidade de vida de amanhã. A OAB Prev Ceará funciona como uma poupança. É um investimento a longo prazo, em que você pode acompanhar, através dos extratos, a rentabilidade de seus investimentos. Por isso, não perca tempo. Faça já o seu plano de previdência complementar e garanta o seu futuro. Para mais informações, é só ligar para 3464-3991. E em instantes, as dicas de concursos jurídicos com inscrições abertas. E as imagens que marcaram a semana no quadro OAB em Foto. O TRE Ceará realizou nesta segunda-feira, 21 de outubro, na sala de sessões, a posse de 2 novos juízes titulares da Corte do TRE, na categoria Juiz de Direito, Francisco Mauro Ferreira Liberato e Jorisa Magalhães Pinheiro. Os magistrados da Justiça Estadual Francisco Mauro Ferreira Liberato e Jorisa Magalhães Pinheiro foram empossados na categoria Juiz de Direito na última segunda-feira. Os juízes integrarão a Corte Eleitoral por 2 anos, sendo permitida a recondução por igual período. Mauro Ferreira ocupará a vaga aberta com a ascensão do então juiz Raimundo Nonato Silva Santos ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará. Já Jorisa Magalhães ficará na vaga deixada pelo juiz Francisco Luciano Lima Rodrigues, que terminou o 2º biênio na Justiça Eleitoral no último dia 5. Acrescento que toda justiça é histórica. E se hoje vivenciamos um Estado democrático de direito, acredito ser incabível os arroubos do juiz revolucionário, entre aspas, que aposta na ruptura da ordem jurídica para implementar a sua ideologia, os seus valores, o seu entendimento de uma sociedade justa e igualitária.
O município de Itarema, distante 176 quilômetros de Fortaleza, recebeu na tarde da última sexta-feira, dia 18, a mais nova sala de apoio aos advogados. A sala está equipada com computador, impressora, scanner e ar-condicionado. É o mais novo local de trabalho para os advogados que militam na região. Para o presidente da subseção da OAB Itapipoca, Eurian Teixeira, todos os advogados precisam de condições adequadas para trabalharem, e a sala inaugurada pela OAB possibilita essa nova conquista. Eurian destacou que a responsabilidade de manter a sala não é somente da OAB Ceará, mas de cada advogado que utiliza o equipamento. Em Itarema, a sala de apoio homenageou o funcionário público Geraldo Magela Rios, pai do advogado Geraldo Magela Rios Filho. Para o presidente da OAB Ceará, Valdetário Andrade Monteiro, as salas inauguradas representam a interiorização da OAB Ceará, possibilitando uma maior proximidade dos advogados do interior com a capital, fortalecendo a instituição. E vamos conferir agora as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil na nossa agenda. Procuradoria-Geral do Distrito Federal, inscrições até 25 de outubro. Procuradoria-Geral da Bahia, inscrições até 11 de novembro. Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, inscrições até 26 de outubro. Que tal agregar a tecnologia ao serviço de advocacia do seu escritório? Conheça o PROMAD, Programa Nacional de Modernização da Advocacia, que consiste na implantação das melhores e mais modernas práticas de gestão voltadas à área jurídica, aliadas ao uso de uma avançada tecnologia, a um completo processo de criação do conceito de identidade visual para o mercado jurídico, como a criação de logomarca e o desenvolvimento do site profissional do advogado. O PROMAD é um software de gerenciamento de escritório desenvolvido por duas empresas privadas em parceria com as caixas de assistência dos advogados e seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil de cada estado participante. E tem como objetivo fornecer aos advogados as ferramentas necessárias para tornar seu trabalho mais competitivo e com um padrão de qualidade ainda melhor perante o mercado. E você pode testar o software de forma gratuita para os participantes do PROMAD por um longo período de testes, que varia de 6 meses a 2 anos. E passados os testes gratuitos, os preços são amplamente subsidiados pelo PROMAD. Invista um pouco do seu tempo em tecnologia. Faça como mais de 65 mil advogados brasileiros. Teste de forma gratuita um software de controle de processos. Acesse www.promad.adv.br e saiba mais sobre essa ferramenta que vai modernizar o seu escritório. E as imagens que marcaram a semana estão no quadro OAB em Foto. E o programa de hoje termina aqui. Lembrando a você que o programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, é transmitido na TV Fortaleza, canal 61.4, às quartas-feiras, às 19 horas, com reprise às quintas-feiras, às 7 da manhã e aos sábados, às 13 horas. Assista também o programa inédito na TV O Povo, canal 48, às quartas-feiras, às 23 horas, com reprise às sextas, às 11 da manhã, sábados, às 22h45 e aos domingos, às 11h15 da manhã, ou através do site da OAB Ceará. Fique informado sobre as atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, no OAB na TV Mundo Jurídico, o programa do advogado cearense. E você tem um canal direto com a gente através da página do programa no Facebook e também através do Twitter, @OABCE. Ou, se preferir, mande um e-mail, oabnatv@oabce.org.br. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.